só voltando um pouquinho às manifestações, né? A gente tem uma manifestação marcada agora para o domingo e a CUT está chamando uma greve geral para o dia 22, né? Uma paralisação. Uma paralisação, desculpa, uma paralisação para chamar atenção aí contra o governo Temer, etc., e contra as medidas aí que podem ser aprovadas ou não no Congresso. Pegando um pouco o gancho do que ele falou, né? Onde é que vocês esperam que isso dê? Quer dizer, além de mobilizações, etc., qual o resultado disso, essa pressão toda? Olha, Kanzian, o que a gente tem de futuro aí, se esse governo se estabelece e consegue levar a cabo as medidas que ele está propondo, com a PEC, né, 241, a gente ter aí uma paralisação dos investimentos, inclusive em saúde e educação, a gente ter uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos, a gente ter ataques aí às leis trabalhistas, a gente tem que se mobilizar. Eu acho que isso é importante para que toda a sociedade tenha conhecimento. As pessoas, nesse discurso contrário ao PT e favorável ao impeachment, ficaram extremamente voltadas simplesmente para a questão da corrupção. Que, mais uma vez eu digo, a corrupção tem que ser combatida, tem que ser investigada e a gente também é a favor disso. Mas esqueceram que o governo que está entrando aí tem uma série de propostas que são muito ruins, né? As nossas mobilizações, inclusive a proposta de paralisação e de greve geral que eu defendo, e a gente também apoia as centrais sindicais nesse esforço, são extremamente importantes para combater todas essas propostas. A gente só consegue vencer isso diante de um Congresso que a gente tem, que é dessa maneira, com mobilização. Mas qual é a saída que vocês sugerem, então? Porque a gente está hoje, o Brasil está com um déficit previsto de 170 bilhões esse ano e um déficit na Previdência de quase 200 bilhões. São déficits praticamente gêmeos, a economia está encolhendo 3,5%. A própria Dilma, no seu primeiro ano do segundo mandato, trouxe um ministro do mercado, né, diretor do Bradesco, para dentro do Ministério da Fazenda para tentar fazer algum tipo de ajuste na questão dos gastos. Quer dizer, até a Dilma reconheceu que o gasto era insustentável. Qual é a alternativa que vocês sugerem? E um dos grandes erros do governo Dilma nesse mandato foi, inclusive, trazer, né, esse ministro para implementar um ajuste que, inclusive, piorou a situação de ajuste. Mas tendo em conta de que as contas não fecham com os recursos que hoje são arrecadados em imposto, quer dizer, dinheiro não nasce em árvore, né? Claro. Qual é a proposta que vocês têm, então, para o ajuste das contas públicas e garantir que vocês, que são mais jovens, no futuro tenham aposentadoria? Por exemplo, quando a gente fala em ajuste, a gente pensa em cortes em saúde, em educação, em habitação, em direitos sociais. A gente esquece um pouco que praticamente metade da arrecadação do Brasil vai para juros e pagamento de dívida, né? Por que a gente não pode fazer e propor com seriedade uma auditoria dessa dívida, né? Numa família, quando você está numa situação de crise, de dificuldade, você tem um financiamento, está endividado, você tem que pagar a sua alimentação, seu transporte, seu aluguel. Você está completamente sem dinheiro. Você vai cortar, primeira coisa, você vai cortar da sua alimentação e do seu aluguel e ficar sem onde morar? Ou você vai pedir para rever esse financiamento, para ver se você não consegue lidar com a situação? Por que no país a gente não pensa dessa maneira? Por que a gente não taxa as grandes fortunas desse país, né? A gente tem impostos a gente tem poucos impostos sobre a renda, né? A gente tem muitos impostos sobre o consumo. Por que a gente não taxa grandes fortunas? Por que a gente não taxa herança? Assim, a gente está jogando a conta da crise aonde ela deve ser jogada, em quem está lucrando com essa crise. Porque os bancos, mesmo no ano de crise, lucraram de maneira recorde. No governo Dilma, nunca os banqueiros tiveram tanto lucro quanto no governo Lula e Dilma. Quer comentar as propostas? Sim, então, cara, eu acho bacana esse negócio das propostas, que o pessoal fica sempre dizendo, não, vamos garantir direito, vamos fazer reforma que o pessoal vai aprovar e tal. Mas uma coisa que eu imagino é o seguinte, eu acho que vocês não têm um pouco de noção dos números. Esse ele já apresentou, hoje o rombo da Previdência estava em 146 bi, já atualizou para 187 bi, a gente estava vendo isso essa semana. O gasto hoje nosso com Previdência é 3 vezes maior do que gasto com criança em escola, cara. Então, como é que você pode falar em melhorar o país se você não olhar para as propostas? Mas você acha uma outra coisa, não, de jeito nenhum. Uma coisa que eu acho que é o seguinte: você fala muito em juros, o pessoal fala em juros como se fosse assim. Um cara sentasse na cadeira e falasse assim, poxa, quanto eu quero lucrar hoje? Acho que eu vou pôr a taxa de juros aqui em cima e manda brasa. Taxa de juros não é resultado da vontade de uma pessoa. A taxa de juros é o preço do dinheiro. Isso já foi falado, inclusive, por líder do seu movimento, Boulos, mas parece que ele não entendeu muito bem. O que acontece é o seguinte: hoje no Brasil as pessoas não poupam
poupam, porque quando ela começa a trabalhar, ela inevitavelmente, ela de maneira imposta, ela tem que entrar na pirâmide do governo, que eu chamo até é o telex free do governo. Você entra, você começa a trabalhar, você já começa a pôr dinheiro num sistema falido. Então você não consegue poupar, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, o preço do dinheiro fica muito caro, as taxas de juros aumentam. E aí, ainda por cima, você tem maquiagem nas contas públicas, você tem escândalos de corrupção que fazem o nível de investimento cair e o grau de confiabilidade do Brasil abaixar muito. Então, quer dizer, como que você quer melhorar os juros com uma canetada? Isso não existe. Canetada para solução simples para problema complexo não existe. Isso existe na Venezuela, isso existe na Colômbia. E numa situação de ajuste, tipo de você aumentando os juros e economizando, você está perdendo dinheiro da mesma maneira. Não adianta você falar, jogar o nome em ajuste. Ele fala, não, o pessoal fala de ajuste e fala de corte. O que eu quero saber é de medida concreta. O que a gente precisa fazer é o seguinte, uma das propostas eu coloquei as propostas concretas. Não tem interessante você falar sempre... se você concorda ou não. Não, você sempre fala assim, não, a gente tem que fazer ajuste, mas não fala o ajuste. O ajuste que a gente Auditoria propõe, das dívidas... que é uma coisa que a gente nem sabe, por exemplo, se o Temer vai aprovar. É uma coisa que a gente luta para que ele aprove. A gente quer, por exemplo, a flexibilização do fundo de pensão. Então o que acontece é o seguinte, você tem que pegar o dinheiro do fundo de pensão e ter a liberdade de investir ele, por exemplo, num fundo privado. Auditado pelo marco regulatório, de acordo com o marco regulatório que foi aprovado nos anos 90. Então você tem que pegar esse dinheiro e pôr num fundo privado para você saber onde está o teu dinheiro. Não, o meu dinheiro está ali, para que quando você envelheça, você realmente colhe os frutos do seu trabalho. Hoje o sistema previdenciário ele simplesmente é uma escravidão. Ele faz com que os mais pobres paguem para os mais ricos. Ou você acha certo, por exemplo, o meu filho, a sua filha, os nossos netos, trabalharem para pagar a aposentadoria de juiz que está ganhando lá o teto que ele ganhava quando ele estava ativo. Eu sou totalmente contrário a isso. Então, para mim, ajuste é isso. Ajuste é você pegar uma medida concreta e falar assim, não, nós vamos fazer isso, para que a gente não fique prometendo direito, para que a gente tenha dinheiro do bolso para garantir o direito agora, de quem merece. Nesse seu raciocínio, Arthur, pensando aí nos trabalhadores mais pobres, que foi quem você citou agora, você acha que numa situação em que a gente acaba ou diminui aí as possibilidades previdenciárias, esses trabalhadores vão ter outras opções? É justamente isso que eu quero. Eu não quero diminuir as opções previdenciárias. Quando você dá o monopólio da previdência para o governo, você fala assim, o único cara, você vai ser obrigado a pegar o teu dinheiro e pôr no monopólio do Estado. Você não dá liberdade do cara tirar esse dinheiro e fazer o que ele quiser com ele. Isso sim é diminuir a opção. Quando você chega para o cara e fala assim, você vai poder escolher quem compete melhor pelo teu dinheiro, quem que te remunera melhor. Aí você pega e cria uma concorrência naquilo. A concorrência é sempre bom pra gente. A concorrência faz a gente buscar oferecer melhores serviços por preços mais baratos. A concorrência é sempre muito positiva. Por isso que eu sou contrário a qualquer monopólio estatal e a qualquer imposição do governo de onde o trabalhador deve aplicar o seu dinheiro.